Os primeiros anos de vida suscitaram em mim o gosto da aventura. O meu pai dizia não saber bem o porquê da existência e vivia mudando de trabalho, de mulher e de cidade. A característica mais marcante do meu pai era a sua rotatividade. Dizia-se filósofo sem livros, com uma única fortuna: o pensamento. Eu, no começo, achava meu pai tão só um homem amargurado por ter sido abandonado por minha mãe quando eu era de colo. Morávamos então no alto da rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Meu pai me levava a passear todas as manhãs na Praça Júlio de Castilhos e me ensinava os nomes das árvores. Eu não gostava de ficar só nos nomes. Gostava de saber as características de cada vegetal, a região de origem. Ele me dizia que o mundo não era só aquelas plantas. Era também as pessoas que passavam e as que ficavam, e que cada um tem o seu drama. Eu lhe pedia colo. Ele me dava e assobiava uma canção medieval que afirmava ser a sua preferida. No colo dele eu balbuciava uns pensamentos perigosos. Quando é que você vai morrer? Não vou te deixar sozinho, filho. Falava-me com o olhar visivelmente emocionado e contava que antes me ensinaria a ler e escrever. Ele fazia questão de esquecer que eu sabia de tudo o que se passava com ele. Para que ler? Eu lhe perguntava. Para descrever a forma dessa árvore. Respondia-me um pouco irritado com minha pergunta. Mas logo se apaziguava. Quando você aprender a ler, vai possuir de alguma forma todas as coisas, inclusive você mesmo. No final de 1969, meu pai foi preso no interior do Paraná. Dizem que passava armas a um grupo não sei de que espécie. Tinha na época uma casa de caça e pesca em Ponta Grossa e já não me levava a passear. No dia que ele foi preso, eu fui arrastado para fora da loja por uma vizinha de pele muito clara, que me disse que eu ficaria uns dias na casa dela, que o meu pai iria viajar. Não acreditei em nada, mas me fiz de crédulo como convinha a uma criança. Pois o que aconteceria se eu lhe dissesse que tudo aquilo era mentira? Como lidar com uma criança que sabe? Puseram-me num colégio interno no interior de São Paulo. O padre diretor me olhou e afirmou que lá eu seria feliz. Eu não gosto daqui. Você vai se acostumar e até gostar. Os colegas me ensinaram a jogar futebol, a me masturbar e a roubar a comida dos padres. Eu ficava de pau duro e mostrava aos colegas. Mostrava as maçãs e os doces do roubo. Contava do meu pai. Um deles me odiava. O meu pai foi assassinado, me dizia ele com ódio nos olhos. O meu pai era um bandido. Ele contava espumando o coração. Eu me calava, pois se referir ao meu pai, presumia um conhecimento que eu não tinha. Uma carta chegou dele, mas o padre diretor não me deixou lê-la. Chamou-me no seu gabinete e contou que o meu pai ia bem. Ele vai bem. Eu agradeci, como normalmente fazia em qualquer contato com o padre diretor, e saí dizendo no mais silencioso de mim: ele vai bem. O menino que me odiava aproximou-se e falou que o pai dele tinha levado 17 tiros. Nas aulas de religião, o padre Amâncio nos ensinava a rezar o terço e a repetir jaculatórias. Salve Maria! Ele exclamava a cada início de aula. Salve Maria! Os meninos respondiam em uníssono. Quando cresci, meu pai veio me buscar e ele estava sem um braço.
O padre diretor me perguntou: Você quer ir? Olhei para meu pai e disse que eu já sabia ler e escrever. Então você saberá de tudo um dia, ele falou. O menino que me odiava ficou na porta do colégio quando da nossa partida. Ele estava com o seu uniforme bem lavado e passado. Na estrada para São Paulo, paramos num restaurante. Eu pedi um conhaque e meu pai não se espantou. Lia um jornal. Em São Paulo, fomos para um quarto de pensão onde não recebíamos visitas. Vamos para o Rio. Ele me comunicou sentado na cama e com o braço que lhe restava sobre as pernas. No Rio, fomos para um apartamento na Avenida Atlântica. De amigos, ele comentou. Mas embora o apartamento fosse bem mobiliado, ele vivia vazio. Eu quero saber, eu disse para meu pai. Pode ser perigoso, ele respondeu. E desliguei a televisão como se pronto para ouvir. Ele disse não. Ainda é cedo. E eu já tinha perdido a capacidade de chorar. Eu procurei esquecer. Meu pai me pôs num colégio em Copacabana e comecei a crescer como tantos adolescentes do Rio. Comia a empregada do Alfredinho, um amigo do colégio. E na praia, precisava sentar às vezes rapidamente, porque era comum ficar de pau duro à passagem de alguém. Fingia então que observava o mar, a performance de algum surfista. Não gostava de constatar o quanto me atormentavam algumas coisas. Até meu pai desaparecer novamente. Fiquei sozinho no apartamento da Avenida Atlântica, sem que ninguém tomasse conhecimento. E eu já tinha me acostumado com o mistério daquele apartamento. Já não queria saber a quem pertencia, porque vivia vazio. O segredo alimentava o meu silêncio. E eu precisava desse silêncio para continuar ali. Me esqueci de dizer que meu pai tinha deixado algum dinheiro no cofre. Esse dinheiro foi o suficiente para 7 meses. Gastava pouco e procurava não pensar no que aconteceria quando ele acabasse. Sabia que estava sozinho, com o único dinheiro acabando. Mas era preciso preservar aquele ar folgado dos garotos da minha idade. Falsificar a assinatura do meu pai sem remorsos, a cada exigência do colégio. Eu não dava bola para a limpeza do apartamento. Ele estava bem sujo. Mas eu ficava tão pouco em casa que nem dava importância à sujeira, aos lençóis encardidos. Tinha bons amigos no colégio. 2 ou 3 amigas que me deixavam a mão livre para passá-la onde eu bem entendesse. Mas o dinheiro tinha acabado e eu estava caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, tarde da noite, quando notei um grupo de garotões parados na esquina da Barão de Ipanema, encostados num carro e enrolando um baseado. Quando passei, eles me ofereceram. Tapinha? Eu aceitei. Um deles me disse: Olha aí, não perde essa, cara. Olhei para onde ele tinha apontado e vi um Mercedes parado na esquina com um homem de uns 30 anos dentro. Vai lá! Eles me empurraram. E eu fui. Quer entrar? O homem me disse. Eu manjei tudo e pensei que estava sem dinheiro. 300 pratas, falei. Ele abriu a porta e disse: Entra. O carro subiu a Niemeyer. Não havia ninguém no morro em que o homem parou. Uma fita tocava, acho que uma música clássica, e o homem me disse que era de São Paulo. Me ofereceu cigarro, chiclete e começou a tirar minha roupa. Eu pedi antes o dinheiro. Ele me deu as 3 notas de 100 abertas, novinhas. E eu nu
e o homem começando a pegar em mim. Me mordia de ficar marca. Quase me tira um pedaço da boca. Eu tinha um bom físico e isso excitava ele. Deixava o homem louco. A fita tinha terminado e só se ouvia um grilo. Vamos, disse o homem ligando o carro. Eu tinha gozado e precisei me limpar com a sunga. No dia seguinte, meu pai voltou. Apareceu na porta muito magro, sem 2 dentes. Resolvi contar. Eu ontem me prostituí. Fui com um homem em troca de 300 pratas. Meu pai me olhou sem surpresas e disse que eu procurasse fazer outra história da minha vida. Ele então sentou-se e foi incisivo. Eu vim para morrer. A minha morte vai ser um pouco badalada pelos jornais. A polícia me odeia. Há anos me procura. Vão te descobrir, mas não dê uma única declaração. Diga que não sabe de nada. O que é verdade. E se me torturarem? Perguntei. Você é menor e eles estão precisando evitar escândalos. Eu fui para a janela pensando que ia chorar, mas só consegui ficar olhando o mar e sentir que precisava fazer alguma coisa urgentemente. Virei a cabeça e vi que meu pai dormia. Aliás, não foi bem isso que eu pensei. Pensei que ele já estivesse morto e fui correndo segurar o seu único pulso. O pulso ainda tinha vida. Eu preciso fazer alguma coisa urgentemente. A minha cabeça martelava. É que eu não tinha gostado de ir com aquele homem na noite anterior. Meu pai ia morrer e eu não tinha um puto centavo. De onde sairia a minha sobrevivência? Então pensei em denunciar meu pai para a polícia, para ser recebido pelos jornais e ganhar casa e comida em algum orfanato ou na casa de alguma família. Mas não. Isso eu não fiz porque gostava do meu pai. E eu não estava interessado em morar em orfanato ou com alguma família. E eu tinha pena do meu pai, deitado ali no sofá, dormindo de tão fraco. Mas precisava me comunicar com alguém, contar o que estava acontecendo. Mas quem? Comecei a faltar às aulas e ficava andando pela praia, pensando o que fazer com meu pai que ficava em casa dormindo, feio e velho. E eu não tinha arranjado mais um puto centavo. Ainda bem que tinha um amigo vendedor daquelas carrocinhas da Genial que me quebrava o galho com um cachorro-quente. Eu dizia, bota bastante mostarda, esquenta bem esse pão, mete molho. Ele obedecia como se me quisesse bem. Mas eu não conseguia contar para ele o que estava acontecendo comigo. Eu apenas comentava com ele a bunda das mulheres ou alguma cicatriz numa barriga. É cesariana, ele ensinava. E eu fingia que nunca tinha ouvido falar em cesariana e aguçava seu prazer de ensinar o que era cesariana. Um dia ele me perguntou: Você tem quantos irmãos? Eu respondi 7. O teu pai manda brasa, hein? Fiquei pensando no que responder. Talvez fosse a ocasião de contar tudo para ele, admitir que eu precisava de ajuda. Mas o que um vendedor da Genial poderia fazer por mim se não contar para a polícia? Então me calei e fui embora. Quando cheguei em casa, entendi de vez que meu pai era um moribundo. Ele já não acordava, tinha certos espasmos, engrolava a língua e eu assistia. O apartamento nessa época tinha um cheiro ruim, de coisa estragada. Mas dessa vez eu não fiquei assistindo e procurei ajudar o velho. Levantei a cabeça dele, botei um travesseiro embaixo e tentei conversar com ele. O que você está sentindo? Perguntei. Já não sinto nada. Ele respondeu com uma dificuldade que metia medo.
Dói? Já não sinto dor nenhuma. De vez em quando lhe trazia um cachorro-quente que meu amigo da Genial me dava. Mas meu pai repelia qualquer coisa e expulsava os pedaços de pão e salsicha para o canto da boca. Numa dessas ocasiões em que eu limpava os restos de pão e salsicha da sua boca com um pano de prato, a campainha tocou. A campainha tocou. Fui abrir a porta com muito medo, com um pano de prato ainda na mão. Era o Alfredinho. A diretora quer saber por que você nunca mais apareceu no colégio, ele perguntou. Falei para ele entrar e disse que eu estava doente, com a garganta inflamada, mas que eu voltaria para o colégio no dia seguinte, porque já estava quase bom. Alfredinho sentiu o cheiro ruim da casa, tenho certeza, mas fez questão de não demonstrar nada. Quando ele sentou no sofá é que eu notei como o sofá estava poído e que Alfredinho sentava nele com certo cuidado, como se o sofá fosse despencar debaixo da bunda. Mas ele disfarçava e fazia que não notava nada de anormal. Nem a barata que descia a parede à direita, nem os ruídos do meu pai, que às vezes se debatia e gemia no quarto ao lado. Eu sentei na poltrona e fiquei falando tudo o que me vinha à cabeça para distraí-lo dos ruídos do meu pai, da barata na parede, do puído do sofá, da sujeira e do cheiro do apartamento. Falei que nos dias da doença eu lia na cama o dia inteiro umas revistinhas de sacanagem. Eram dinamarquesas as tais revistinhas. E sabe como eu consegui essas revistinhas? Roubei no escritório do meu pai. Estavam escondidas na gaveta da mesa dele. Não te mostro porque emprestei para um amigo meu, um sacana que trabalha numa carrocinha da Genial aqui na praia. Ele mostrou para um amigo dele que bateu uma punheta com a revistinha na mão. Tem uma mulher com as pernas assim, ó, e a câmera pega a foto bem daqui. Bem daqui, cara, ó. Como os caras tiraram a foto da mulher? Ela assim e a câmera pega desse ângulo aqui. Não é de bater uma punheta mesmo? A câmera pertinho assim e a mulher nua e com as pernas desse jeito. Não tô mentindo não, cara, você vai ver, um dia você vai ver. Só que agora a revistinha não tá comigo. Por isso que eu digo que ficar doente de vez em quando é uma boa. Eu o dia inteiro deitado na cama lendo revistinha de sacanagem, sem ninguém pra me apurrinhar com aula e trabalho em grupo. Só eu e minhas revistinhas. Você precisava ver, cara. Você também ia curtir. Ficar doente nessa de revistinha, de sacanagem, ninguém pra encher o saco. Ninguém, cara. Ninguém. Aí eu parei de falar e o Alfredinho me olhava como se eu estivesse falando coisas que assustassem ele. Ficou me olhando com uma cara de babaca, meio assim desconfiado. E nem sei bem o que passou pela cabeça dele quando meu pai lá do quarto me chamou. Era a primeira vez que meu pai me chamava pelo nome. Eu mesmo levei um susto de ouvir meu pai me chamar pelo meu nome. E me levantei meio apavorado, porque não queria que ninguém soubesse do meu pai, do meu segredo, da minha vida. Eu queria que o Alfredinho fosse embora e que não voltasse nunca mais. Então eu me levantei e disse que tinha que fazer uns negócios. E ele foi caminhando de costas em direção à porta, como se estivesse com medo de mim. E eu dizendo que amanhã eu vou aparecer no colégio. Pode dizer para a diretora que amanhã eu converso com ela. E o meu pai me chamou de novo, com sua voz de agonizante. O meu pai me chamava pela primeira vez pelo meu nome. Eu disse tchau, até amanhã. E o Alfredinho disse tchau, até amanhã. E eu continuava com o pano de prato na mão e fechei a porta bem ligeiro, porque não aguentava mais o Alfredinho ali na minha frente, não dizendo nem uma palavra. E fui correndo pro quarto e vi que meu pai estava com os olhos duros, olhando para mim. E eu fiquei parado na porta do quarto, pensando que eu precisava fazer alguma coisa, urgentemente.